Olá, eu quero conversar um pouco com vocês sobre os desafios que os gestores eles têm hoje para liderar as equipes que estão trabalhando de forma remota. Essa é uma preocupação que se faz necessária nesse contexto que vivemos, no qual muitas pessoas tiveram que passar a trabalhar em home office devido à pandemia que causou isolamento social. E foi uma mudança muito forte e não planejada. Não houve tempo necessário para que isso fosse decidido de uma maneira adequada e nem houve também a opção de entrar ou não em home office. Então, isso requer novas habilidades dos gestores, dos líderes de equipes. Para que a gente possa compreender que é sim possível a adaptação a essa nova situação, alguns pressupostos devem ser internalizados pelos gestores. O primeiro é que a gerência, ao mesmo tempo que é uma ciência, porque tem estudos sistemáticos, existem métodos que são trabalhados de maneira científica, mas é também uma arte que requer de cada um habilidades, que requer de cada um sensibilidade. E isso pode ser aprendido, ao contrário do que se pensava até alguns anos atrás, de que a gerência era uma capacidade inata, sabemos hoje que não é verdade, que a gente pode sim desenvolver as habilidades, as competências necessárias para a gerência. E esse desenvolvimento, ele não requer uma mudança de personalidade, que seria algo impossível. E nem existe um único tipo de líder que seja um líder eficaz, no sentido de que você tem que ter um determinado nível cultural, você tem que ter uma determinada idade, não. Qualquer pessoa que deseje pode e deve aprender, porque o que se trata não é mudar personalidade, e sim mudar comportamento, que são coisas bastante distintas. Embora o comportamento possa ser visto como reflexo da personalidade, nós, como somos seres racionais, nós podemos moldar o nosso comportamento para aquilo que é mais adequado, no caso, controlando algumas tendências que vêm da personalidade. Uma percepção que hoje ainda é muito comum, muitas pessoas repetem, é que é o olho do dono que engorda o gado. Ou seja, se a gente segue nessa visão, nessa percepção, a gente vai chegar à conclusão que o home office é impossível de dar certo. E isso não é verdade. Esse é um preconceito que existe e que faz mal tanto aos liderados, porque ficam excessivamente vigiados, quanto aos líderes, porque ficam prisioneiros de uma ação policialesca. Além disso, cá para nós, as pessoas não são gado. Não é isso. As pessoas são seres inteligentes, bem diferentes de um gado. E os gerentes não são donos. Então, aplicar esse ditado na gerência de equipes é uma total impertinência. Aliás, valeria a gente falar um pouco sobre a diferença entre grupos e equipes. Um grupo é um conjunto de pessoas que se reúne num dado momento, num dado setor, e que sabe que tem uma missão para cumprir. Bom, isso é um grupo. E o que seria uma equipe? A equipe é um grupo que revela sinergia, que revela que as pessoas estão envolvidas nele, sentem-se dispostas a dar o melhor de si, a cooperar umas com as outras, eventualmente até sacrificando um pouco do seu próprio conforto, dos seus próprios interesses, em prol do bem-estar da coletividade ali que está representada. Então, a gente precisa ter clareza da necessidade de transformar os nossos grupos em equipes. Isso é um desafio do líder que se torna ainda maior quando a gente tem o trabalho remoto. Outra diferença clássica é a diferença entre o chefe e o líder. Isso é bastante comentado em muitos artigos, muitos livros. Né? O que é o chefe? O chefe é a pessoa que é designada para um cargo gerencial. A partir do momento que você recebe um cargo gerencial, você automaticamente se torna um chefe. O líder é aquele que tem a real capacidade de influenciar outras pessoas. E isso, você tem pessoas que são só chefes,
ou seja, eles têm apenas uma designação formal, burocrática para um cargo, mas elas não têm capacidade de liderar, como também você tem o líder que não é gerente, que é o chamado líder informal. E aí vai também uma dica, né? Não se sinta quando se você é um gerente, se você tem um cargo de chefia, não se sinta incomodado ou inseguro porque outros são líderes também junto com você. Não necessariamente essas pessoas vão agir de maneira contrária ou oposta à sua liderança, à sua gerência. Ao contrário, busque nessas pessoas um suporte, um apoio, um complemento para a sua capacidade de liderança. Você tem muito a ganhar quando você pode contar com essas pessoas que são pessoas que têm essa visão de liderança. Mas não basta então ser um chefe. Você que é gerente precisa ser um gerente que tem capacidade de liderar. Uma comparação que é muito comum, mas é impertinente, como Paulo Mota coloca, é a comparação de maestro e líder. Muitos ainda insistem em dizer que o bom gestor é como se fosse o maestro de uma equipe. Não, não é verdade. Numa orquestra, as partituras, elas não mudam. Se uma orquestra pega uma sinfonia para poder ensaiar, ficará meses ensaiando com a mesma partitura. Nas organizações de trabalho, a gente tem a todo momento mudança nas partituras, que são os planos, que são as diretrizes, que são as prioridades, como está acontecendo agora, até a questão da pandemia, mas acontece em outras situações também. Numa orquestra, todos os músicos acompanham a batuta do maestro, vão naquele ritmo exato, naquela cadência. Na vida real de uma equipe não é assim. Você, como gerente, se você for um bom líder, você terá condições sim de influenciar as pessoas, mas não dominá-las a tal ponto que elas vão lá direitinho no seu compasso. Isso aí é uma coisa utópica. E nós temos que aprender a conviver com isso. E quem acha que é como se fosse o maestro que está regendo lá com a batuta o tempo todo, vai ter muito mais dificuldade para poder aceitar a supervisão que se faz necessária agora nesse período de home office forçado. Outra diferença muito importante é a diferença entre poder e autoridade. O que é poder? Poder é toda e qualquer forma de influenciar pessoas, acontecimentos, situações. E o poder tem muitas fontes, como, por exemplo, o poder do conhecimento, o poder da experiência, o poder do carisma, são fontes de poder. E uma dessas fontes é o poder que emana do cargo, que é chamado de autoridade. Quando você é nomeado para um cargo de gerência, você recebe automaticamente autoridade para poder tomar decisões, e essa autoridade é algo que é inerente ao cargo, não depende de você, você não tem que se esforçar para isso. Mas não é suficiente. Você pode usar a autoridade? Sim, claro, é legítimo, e tem momentos que você tem que usar. E ela é impositiva, a autoridade é impositiva, porque é um direito seu de tomar uma decisão. Mas você não pode gerenciar nenhuma equipe só com base na autoridade. Você tem que desenvolver e conquistar outras formas de poder de influência, mostrando-se alguém sábio, alguém razoável, alguém que tem um verdadeiro interesse pelo bem-estar da sua equipe, alguém que merece respeito porque tem uma conduta ética e outras formas de poder que são associados, então, a uma boa gerência, que são associados a uma boa liderança. Outra coisa importante é o conceito de poder com. Este é um conceito que foi proposto por uma estudiosa chamada Mary Park Follett, que viveu e trabalhou no começo do século passado. E Mary Park Follett falou que existem basicamente duas formas opostas de poder. Uma delas é o poder sobre, que é o poder que um gerente tem de se impor sobre os seus liderados. E isso, a autoridade lhe permite fazer isso, dar uma ordem e ela ser obedecida. Mas a Follett disse o seguinte: esse não é um poder realmente interessante. O poder que interessa, o que faz a diferença, é o poder sobre, não, é o poder com. O poder com é aquele que você, como gestor, consegue reunir em torno de si, da sua equipe, o poder individual de cada um dos membros da equipe. E todos têm. Todas as pessoas
independente de qualquer característica pessoal, hierárquica, funcional, elas têm conhecimentos, elas têm experiência, elas têm como contribuir com seus saberes, com seus poderes. E a grande tarefa do líder é justamente associar esses poderes de uma forma sinérgica, de tal maneira a construir um poder coletivo de realização. E isso é o que interessa. Bom gestor, gestor bem-sucedido, é aquele que consegue alcançar bons resultados junto com a sua equipe. E o Poder Com vai ajudar, obviamente, nesse sentido. Um papel imprescindível cabe à comunicação. Isso sempre foi assim. Não dá para imaginar a equipe bem-sucedida se não estiver suportada por bons processos de comunicação. Tanto a comunicação formal, que é aquela oficial, quanto a comunicação informal, que é aquela interpessoal que acontece do gerente para os liderados, dos liderados para o gerente e entre os membros da equipe de uma forma geral. Mas se a comunicação sempre foi algo muito valioso, necessário, importante, mais valiosa ainda fica nesse momento em que a gente está distante fisicamente. Uma boa comunicação, ela se faz muito necessária. E lembrando que, primeiro, comunicação não é uma mera transmissão de informações. A comunicação, ela traz consigo uma carga de parceria, de estabelecimento de relações, que podem ser relações deterioradas ou positivas, dependendo do tipo de comunicação que você exerce. Ela cria vínculos, ela dissemina propósitos. E outra coisa, uma boa comunicação, ela precisa ser não apenas eficiente, como ser também eficaz. Comunicação eficiente é aquela onde a mensagem que sai do emissor, ela é corretamente compreendida pelo receptor, sem que existam ruídos ou prejuízos na compreensão. Isso é muito necessário. Mas, complementando isso, tem que haver uma comunicação eficaz, que é aquela que não apenas é compreendida, mas que impacta, que muda conceitos, que faz com que as pessoas se sintam estimuladas a seguirem determinadas orientações, determinadas necessidades sinalizadas. Então, investir numa boa comunicação é muito necessário. E lembrando que os meios virtuais, eles requerem alguns protocolos, eles requerem alguns cuidados especiais. Não é o caso da gente abordar, não é o tema hoje dessa videoaula, mas existem materiais muito bons a esse respeito, né? E aí eu quero destacar, por fim, um conceito que é muito interessante e muito propício a esse momento em que nós vivemos, que é o oposto daquela história do olho do dono engordando o boi. Esse é o conceito de liderança invisível, que foi proposto por Flávio de Toledo, um estudioso da liderança. Ele diz que a liderança invisível é aquela que não requer a supervisão direta e constante sobre a equipe para que as coisas possam correr de maneira adequada. Mas muito cuidado, não interprete isso como uma mensagem de que esse líder, ninguém sabe onde ele anda, ele desaparece, ele é omisso, ele é laissez-faire, nada disso. Esse líder, sim, ele se faz presente também. Mas a liderança dele é tão forte que ela se faz presente mesmo quando o líder, ele eventualmente, ele precisa se ausentar. Quando um líder ele é fraco e ele não tem essa capacidade de exercer a liderança invisível, o que acontece no dia que ele não está presente lá junto da equipe, supervisionando diretamente o trabalho dos seus liderados? A tendência é que os liderados eles trabalhem de uma maneira muito diferente do que trabalhariam se o líder estivesse presente. Tem até uma brincadeira que as pessoas fazem nas organizações: opa, hoje o gato não está, os ratos vão passear. Ou seja, se o gerente não está, se o nosso chefe não está aí, a gente agora está à vontade. O bom líder, o líder invisível nesse sentido aqui do Flávio de Toledo, é aquele que está assim presente, mas um dia ele vai fazer um curso, ele vai tirar férias, ele vai visitar pessoas de fora da organização, parceiros, os públicos atendidos, os fornecedores. Ele não está preso a ficar ali, olha, estou de olho nessa rotina, estou de olho nesse serviço seu. E isso é um ganho enorme, gente. Eu não posso imaginar como alguém possa ser um bom gerente
se ficar prisioneiro de ter que ficar o tempo todo vigiando, fiscalizando. É necessário ampliar esses horizontes. Então, a liderança invisível, quando bem desenvolvida, ela não requer aquela vigilância constante. E aí, ela é muito importante como um recurso nesse momento que o home office impede aqueles líderes que são mais controladores de ficar controlando o tempo todo. E o pior é que tem alguns líderes que, mesmo durante o home office, tentam fazer isso, monitorando o quanto que a pessoa está logada no sistema da organização, a hora que ela conectou, que ela desconectou. Não é por aí que se faz uma liderança em home office, que requer flexibilidade de horário, que requer uma supervisão por tarefa. Bem, mas o liderança invisível, ela tem algumas características importantes que precisam ser observadas para que ela possa ser bem sucedida. Uma delas, a gente tem que ter uma filosofia organizacional bem difundida, onde valores sejam difundidos de maneira adequada, eficaz, para que possam ser aceitos e compartilhados. Ou seja, o trabalho de cada um parte de um referencial comum, que são os nossos valores, os nossos compromissos, que são aquilo que todos na equipe acreditam que deva ser feito. Não precisa ter ninguém vigiando, nós estamos nos sentindo impelidos a seguir esses valores. E o tipo de líder que consegue fazer isso é um líder realmente que consegue mobilizar a sua equipe. Também é necessária a difusão de uma visão estratégica. A estratégia tem muitas características que a gente poderia abordar, mas eu quero abordar aqui especialmente uma delas, que é o direcionamento. Aonde vamos chegar? Então, quando você tem uma equipe que você lidera dessa forma, da chamada liderança invisível, que você orienta, mas você dá liberdade também, você não tem que ficar o tempo todo ali vigiando, é muito importante que as pessoas tenham esse senso estratégico, que a estratégia não esteja só na cabeça dos gestores, mas que ela esteja realmente disseminada na organização. Precisamos também ter um estilo de trabalho que seja sinérgico, ou seja, que preze pela confluência dos indivíduos, das partes, fazendo com que o todo seja maior que a soma das partes. Então, para isso, é necessário estimular o quê? Cooperação e integração. E não o trabalho isolado, e não a competição interna, que é uma praga, é uma erva daninha para uma equipe quando começa a haver uma competição interna e, de maneira espantosa, muitas organizações e muitos gerentes acabam incentivando essa competição interna. Precisamos também ter uma busca constante da qualidade, e a qualidade aqui é entendida como a busca de superação da expectativa dos clientes, não só clientes externos, eu até poderia ter colocado aqui nesse slide públicos, porque aí tem todos os públicos da organização, os chamados stakeholders, mas é necessário então que as pessoas tenham realmente esse compromisso de fazer bem feito, de superar a expectativa, de fazer mais do que a sua obrigação. Quando você tem uma equipe que as pessoas falam assim, eu não ganho para isso, isso não é problema meu, eu faço só a minha obrigação, você está muito longe de ter uma equipe que está sendo estimulada a ser uma parceira, que é o que a gente precisa para ter uma liderança adequada. E também, por fim, é necessário que a gente tenha uns processos organizacionais mais ágeis, que a gente rompa com aqueles controles desnecessários, que a gente faça, muitas vezes, uma modelagem dos processos de trabalho, onde vamos aprimorar e ver que há muitos pontos de controle redundantes, desnecessários. A gente não pode ficar criando gargalos, porque esses gargalos, eles simplesmente vão fazer com que as pessoas se desestimulem a buscar a qualidade, se desestimulem a buscar a inovação. Então, é necessário também fazer uma revisão nos processos de trabalho. Bem, seriam essas as reflexões que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham oportunidade de colocar em prática alguma dessas reflexões, pelo menos. Lembrando que o fator indutor de tudo que eu falei é a pandemia que estamos vivendo e o home office, que traz novas dificuldades, novos desafios para os líderes. Mas mesmo em tempos onde o trabalho é presencial, em tempos anteriores e posteriores à pandemia, eu tenho certeza que são conselhos que podem ajudar aqueles que são,
ou aqueles que estão se preparando para ser gerentes, ok? Um abraço para vocês.